Meus amigos, como eu enfrentei, estou enfrentando e como a moto e a viagem foram fundamentais na minha crise, essa crise da meia-idade. Bora trocar uma ideia. Fala, meus amigos estradeiros, tudo bem com vocês? Estrada aqui para mais esse vídeo. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. Se você não é inscrito, se inscrever, fazer esse rolê comigo, deixe seu like, deixe seu hype. Seu hype é importantíssimo, cara, para poder fazer que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas. Valeu, meus queridos. É o seguinte, meus amigos, eu tô com 47, vou fazer 48, e chega aquele ponto que você percebe que você tem mais areia na ampulheta do lado de baixo que do lado de cima. Então você percebe que o tempo já passou. E passou bastante. Suas referências são muito antigas, sabe? E você vê que você sai pra rua, todo mundo é mais jovem que você e tudo mais. Aí você começa a tentar ver quais foram você. Beleza, tô aqui na metade da minha vida. E o que eu fiz de bom até agora? Isso, cara, é um vídeo muito pessoal meu, mas eu acredito que se conecta com muitos de vocês aí que estão na mesma idade, ou talvez até que já passaram por isso. Porque eu me encontrei num ciclo vicioso muito perigoso há um tempo atrás. E o que aconteceu era o seguinte: eu percebi que a vida é isso aqui mesmo. Não vou mais para muito lugar, tipo assim, não vou ficar rico depois de velho. Não vai acontecer nada, eu não vou construir uma carreira depois de velho. É mais ou menos que isso aqui, sabe? Porque o que acontece? Eu sempre fui um cara que me cobrei muito. Eu me cobrava sempre a respeito de tudo. Eu queria ser o melhor de tudo, eu queria fazer o melhor sempre que eu pudesse, sempre em toda situação. Eu não aceitava fazer o negócio pela metade e aquela coisa toda. E aí eu caía num certo problema, cara, que é vou contar um segredo pra vocês, hein? Na vida as coisas dão errado, simplesmente isso. Não tem nada demais a vida dar errado, algumas coisas. É o normal da vida acontecerem coisas e dar errado. Só que eu me culpava, e me culpava muito. E eu fiquei a vida inteira sendo o meu pior juiz, meu pior inimigo. E eu transferi isso em um certo momento para a viagem de moto. O que acontece? Eu idealizei quem eu queria ser e eu comecei a correr atrás desse cara incessantemente. Acontece que na minha cabeça eu acho que eu idealizei esse cara num tamanho um pouco grande demais. E o que aconteceu foi que nem sempre eu consegui chegar à altura desse personagem que eu criei para mim mesmo. E o que acontecia é que eu me culpava. E de repente percebi que as viagens que eu estava fazendo nem eram mais tão prazerosas, porque eu estava saindo de viagem para conquistar alguma coisa, para me tornar esse personagem que eu criei, que é o velho estradeiro. É massa a gente ter um norte na vida. Eu acho que a gente tem que ter um rumo. Não é questão de viver sem rumo, mas a gente tem que saber lidar com o rumo que a gente escolheu. E eu não soube lidar com esse rumo meu. E eu cheguei num ponto que eu acho que eu fiquei até um pouco doente. É nesse momento que você começa a se questionar da sua vida, você começa a se questionar das suas capacidades. E aí quando você não encontra nada de bom, não que você não tenha, mas que você não consegue enxergar o que tem de bom nisso, é onde você acaba se entregando aí. Muita gente se entrega à droga, à bebida, ao uso do celular hoje, que a gente precisa de dopamina, a gente precisa de algum alívio para essa coisa ruim que a gente tem. E na meia-idade nossa, eu acho que isso fica mais flagrante ainda, porque acontece de uma forma muito cruel. Porque a gente percebe, a gente não é velho o suficiente para ser velho e não é novo o suficiente para ser novo. Por isso que é a meia-idade. Então você não é tratado como um senhorzinho ainda, mas você também já não vai mais ser tratado como um jovenzinho. E tem certas coisas que você fazia quando jovem que você percebe que você não consegue fazer mais. Ou certos círculos, né, de lugares e coisas assim, que você fala, não dá mais. 50 anos não dá pra ir mais. Hoje a gente vive muitos anos, né? A gente consegue viver até os
70, 80 anos, 90 anos, sei lá. Então hoje em dia a barra subiu muito. Então a gente passa praticamente um terço da vida, 2/3 a gente pode colocar, a gente está praticamente na velhice, né? No processo de tornarmos velhos e na hora que a gente de fato já ficou velho. Então, cara, uma coisa que eu não quero fazer comigo mais é ficar com essa cobrança absurda, exacerbada. É por isso que essa viagem que vocês vão assistir eventualmente, a primeira viagem tem uma conotação completamente diferente. Porque como eu trabalhei os meus problemas, eu trabalhei essas minhas, sabe, ilusões e vontades e não sei o que. Dessa vez agora, meus amigos, finalmente eu tô fazendo uma viagem em paz. E quando eu digo em paz, eu digo assim, eu tô fazendo uma viagem divertindo. Aqui não tem desafio, aqui não tem perigo de morte, assim, eu tô na estrada, mas assim, eu não tô fazendo nenhuma pista renomada, né? Não, cara, eu tô vivendo e tô vivendo leve. Porque você chega nesse ponto da sua vida, você tem que entender pelo menos uma coisa, que não dá. A gente não precisa ficar provando tudo para todo mundo o tempo todo, nem que seja para nós mesmos, que é o que geralmente acontece. Imagina então para os outros. Então, nessa etapa da minha vida agora, eu posso dizer para vocês que eu não sei direito o que eu quero, mas eu tenho certeza absoluta de tudo aquilo que eu não quero. Eu não quero ter um carro caro que me traga despesa para poder mostrar para os outros que eu venci na vida. O meu vencer na vida não é baseado em ter coisas caras. Esse é o meu, né? Cada um faz o que quer, não tô aqui para julgar. Mas eu não baseio minha vida num carro caro, em sinais de status. Eu não preciso de uma casa cara, uma casa grande, morar num bairro nobre. As viagens que eu faço hoje em dia, as viagens que eu fiz, eram sempre para provar para mim mesmo que eu poderia ser aquele cara que eu idealizei. E num certo ponto eu fui, deu certo. Eu consegui. Eu queria ter ido mais longe em termos, não de quilometragem, mas eu queria ter ido mais longe desligado, nossa, que susto. Queria ter ido mais longe no termo assim, de desenvolvimento pessoal. Não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer daqui pra frente ainda, mas não aconteceu naquele primeiro momento. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Então eu pergunto pra você, você é o pior juiz de você mesmo. Você deixou a crise da meia-idade começar a te pegar, seja no trabalho, seja no que for. Deixa nos comentários aí qual tá sendo o seu jeito de lidar com essa época tão peculiar da nossa vida. E se você é um cara que já passou dela, tem muita gente aqui com mais de 60 no canal, graças a Deus. Eu gosto muito de ter aí o público mais velho igual eu, assim, sabe? Mais velho que geralmente são pessoas mais inteligentes, mais educadas, enfim, mais tudo, né, cara? Mais vivida. O que eu aprendo com vocês em comentários, vocês não têm noção. Deixa nos comentários aí, galera. Torne-se membro, os meus vídeos te ajudam na sua estrada e na sua vida. Deixe seu like, deixe seu hype. Comente no vídeo, seu engajamento é sempre muito importante. Forte abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê nessa estrada da meia-idade aqui, que não tem que ser uma estrada pesada. I hear you been asking about me, where I've been and where I